sonhadoras, bem-vinda ao podcast Sonho e Pele. Antes de mais nada, da gente começar esse episódio, que vai ser, modéstia à parte, bem especial, gostaria de falar que nós estamos em todas as plataformas, como o Spotify, o Instagram e o TikTok. No Instagram, estamos como Sonho e Pele, no TikTok, sonho.pele, e aqui no YouTube, podcast Sonho e Pele. Curta, comenta, compartilha, deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver, os assuntos, as temáticas, para trazermos grandes mulheres para contar suas vivências. Bom, vamos lá. Hoje o nosso bate-papo vai ser com a Ari Leite. Ela é uma empresária, empreendedora, com parceria junto ao seu marido, vamos dizer assim, uma área bem diferente do que eu imaginava. Imagina vocês, né? Ela vai contar aqui um pouquinho sobre a jornada dela, como pessoa, mulher, voluntária. Ela mora no Rio Grande do Sul, na cidadezinha da Arvorezinha. Então, Ari, seja muito bem-vinda. Lari, prazer é todo meu. Agradeço o convite. Foi difícil chegar aqui, mas foi necessário. Cheguei, deu certo. Acho que esse momento foi preparado para nós. Espero que você se sinta à vontade aqui no podcast. Eu vou pegar a sua deixa e vou dar uma ideia. Como que eu me sinto bem, como que eu me sinto à vontade com o meu companheiro de todos os dias, que eu não sou natural do Rio Grande do Sul, mas eu já tinha o hábito, então eu vou trazer para nós o nosso chimarrão. Posso? Ai, claro, já então ensina, tá. Então já. Isso vai deixar a gente já mais à vontade. Isso. Que é o companheiro. Então já ensina aqui a gente também. Antes de fazer o meu chimarrão, eu quero te dar um presente. Nossa! Para agradecer o convite, para agradecer por você criar esse espaço pra gente falar. Acho que isso é bem importante. Aí eu quero te dar isso aqui. Ai, vai meu fazer Deus, parte do nosso gratidão. chimarrão. Gente, ai, já tava nervosa agora. Relaxa, mate. Eu surtei. Ai, meu Deus, gente, olha isso. Gostou? Ai, eu vou chorar. Então, Ai, eu amei. aí você vai ganhar Obrigada. um chimarrão, imagina. Gente, olha que lindo, perfeito, com o logo. Isso. Ai, Especialmente. gente, muito obrigada. Imagina. Ai, eu vou chorar. Pode chorar, pode chorar. Começar Esse espaço já é de fala e de choro Você já também. começou me emocionando já. Ó, posso falar? Posso continuar falando? Essa Pode. erva aqui que eu trouxe, tá? Especialmente eu consumo várias. A nossa região, a minha cidade é conhecida a maior produtora nacional de erva mate. Então tem muitas, tá? Não quero que ninguém fique chateado. Tem muitas amigas que têm ervateira, muitos clientes. Todo produto lá é de qualidade, mas eu resolvi trazer essa marca em específico, porque o assunto que a gente vai falar e que me trouxe aqui nesse momento é também do que a gente passou no Rio Grande do Sul. Uhum. E a Solange, que é a proprietária dessa empresa, que foi uma grande parceira que o voluntariado nos uniu. Eu tinha ela como cliente, mas não conhecia ela pessoalmente como pessoa. E nos trouxe, nos uniu. Então, eu resolvi trazer a marca dela, porque a gente vai falar sobre isso também. E ela foi a minha parceira na questão das enchentes, que vai ser o próximo assunto. Então, Solange Bassani, um abraço. E ela ela que não me ajudou com esse presente aqui também. Ai, obrigada. Solange, né? Solange. Muito obrigada pelo presente, por estar presente aqui também, né? De ó. certo modo, tá aqui com a As gente. minhas parceiras, porque acho que é a vida, né? Se a gente, sem Com parceria, a certeza. gente não consegue nada. E nessa questão do voluntariado ali, ela foi bem importante. Ela e tantas outras. Sim, Vou ensinar brevemente um chimarrão aqui, que é aquele que a gente faz num ambiente assim, ó, corporativo, num lugar dentro do carro, um lugar que você não tem como virar o mate. Tradicionalmente, a gente pega... Molhou um pouquinho. A gente pega esse aqui e faz o vira-mate, né? Coloca a erva. Só que isso gera uma sujeirinha. É um mate mais bonito, mas é um mate que certo. precisa de tempo. Agora, esse aqui é básico. É o seguinte, pega a referência. Cuia. Aí você vai colocar erva. Aproximadamente uma colher de sopa, 2. E ela Eu vai vou no olho, porque eu faço isso aqui 3 vezes por dia. Então, Aqui, colocou. já tem experiência já. Aí você vai colocar a água agora, nesse momento, na sua cuia, até o gargalo aqui que a gente fala, até a curva. Então, depende da cuia, o formato. Mas a direção é aqui. Aí você vai colocar a água até ali. Gente, eu já vou estrear Pode minha colocar, cuia ó, que no linda. podcast. Colocou. Olha isso. Colocou a água até ali. Beleza? Você vem,
Tá vendo? Ó, não faz sujeira. Com a erva, é o chimarrão que a gente fala de topetudo, que vai fazer um topete. Topete E mesmo. a sem erva é bem referência. bonita, hein? Ó, que linda. Qualidade. Ah, não, a nossa região o clima é bom, a mão de obra, as pessoas sabem o que estão fazendo. A Ai, qualidade que da linda. erva da nossa região não é propaganda não, tá? Mas é sensacional. Ô, Ari, como Oi. você coloca a bomba agora que você já Então, fez? Agora é o seguinte, agora você vai delicadamente só dar uma empurradinha aqui. Aí você termina de colocar água bem simples. Bem simples. Ó, tá pronto. Olha. Não vai entupir, você pode ter certeza. Mas os gaúchos, que eu não sou, né? Gaúcho, a gente vai falar sobre isso. Me perdoe, mas eu não consigo tirar o hábito de... Dizem que não Sim. precisa disso, mas eu tapo Pra aqui não entrar o ar. Diz que não precisa, mas eu não consigo. Então aqui foi. Você quer tomar a primeira? Estrear sua cuia? Ai, eu quero, Vai lá. gente. E ficou linda, hein? Aí, Olha. seu. Que Pronto, chique, agora a gente tem companhia, amei. agora a gente vai poder falar, molhar as palavras. e Com falar. certeza. Ai, fiquei emocionada. Vamos Experimenta. criar aqui. Foi? Tá quente. Tá bem quente, hein? Eu acho que entupiu. Daqui. Vai você. Aí você faz assim, você coloca mais água. Ó, a bomba você não mexe não, você dá só uma puxadinha. Tá. Ela já foi. Já saiu. Experiência. Experiência. Experiência, né? Bora. Eu ainda tenho que aprender muito aí. Uma hora Você vai vai. até o final. Uma hora. Até o final eu te ensino. Conta um pouquinho pra gente quem é a Ari, a sua jornada, né? A Ari Ah. mulher, a Ari mãe, a Ari empresária. De mim, eu não sou muito boa pra falar de mim, mas vou tentar. Eu gosto de falar Eu vou sobre te ajudando. pessoas. Você me ajuda Eu te sobre ajudo. coisas. Então, eu sou natural de Mato Grosso do Sul, tá? Campo Grande. Eu morei lá até os meus 18 anos. E nesse momento da minha vida que eu já conheci o Joel, que é o meu marido, e eu engravidei, né? A gente namorava ainda com 18 anos. E aí a gente decidiu então que a jornada ia ser nossa, que a gente ia construir a nossa família a partir dali. E vim morar no Rio Grande do Sul grávida. A gente se mudou pro Rio Grande do Sul, com a mão na frente, a outra na barriga. Eu não falo nem atrás. É, a barriga. Com a mão na frente, a outra na barriga. Construindo a nossa família, a nossa história. E é isso. E aí a gente veio e eu cheguei, eu morei, foi uma fase bem difícil. O começo, né? Demorei com a minha sogra, que já não tá mais entre a gente, que me recebeu como uma filha. E morei, mas foi curto, assim, eu achei que ia mais, mas foram 6 meses que eu fiquei na casa dela. E aí a gente viu que a gente precisava, a gente foi pra Vardezinha nessa época, a gente precisava criar laço e crescer e, enfim, se desenvolver como pessoa, achar uma forma de ganhar dinheiro, de fazer a nossa história, a nossa vida. E aí a gente foi pra Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Daí lá a gente ficou uns mais de 10 anos. Caraca, Depois que eu foi voltei, um na tempo pandemia que eu considerável. voltei pra Vardezinha. Que é aquele lance da pandemia, da gente se perder, de achar que a vida, né? Aquele medo que deu em todo mundo. Aí a gente resolveu voltar lá pro interior, mas foi assim. Entendi. Interessante. Eu não morei 10 sabia. anos. Isso aí, ó. Ah, tá vendo? Não sabia. Nada como uma conversa. E nessa época você já estava de já estava trabalhando de parceria com o Joel ou ainda não? Então, eu não tenho. Eu tenho minha carteira assinada e ela nunca foi assinada. Eu tenho a minha carteira de trabalho e ela nunca foi assinada. Aham. Porque a gente, né, é um documento que a gente tira, mas eu nunca trabalhei pra ninguém a não ser pra mim mesma. Ó, É que isso. bênção. Foi oportunidade, foi que foi Sim. surgindo. Na época da gravidez ali, que a gente já casou, já tava grávida, e aí a gente foi pra Vardezinha pra abrir um restaurante. Mas a gente não ficou muito satisfeito com o resultado do que tava dando ali. Eu era da capital e o Joel trabalhou por 5 anos lá. A gente sabia que a coisa ferve, que, né, o interior tem aquela... É muito bom, mas é um momento mais calmo, eu acredito, assim, pro ramo que a gente tava tentando empreender. E aí a gente foi pra Porto Alegre, fiquei lá. E aí com o restaurante, comprei um restaurante e fui pra lá. E foi no restaurante que eu conheci a minha atual profissão, o meu trabalho, que é o que eu vivo hoje. Porque a gente precisou de um serviço de controle de pragas urbanas, porque é obrigatório, né?
você fazer em ambiente que precisa de alvará sanitário, você tem que fazer esse serviço para você conseguir tirar o alvará. E aí, a pessoa que foi prestar esse serviço para nós, que o Joel conheceu lá, parece que foi uma coisa assim... Parece, não foi. Uma pessoa que Deus colocou no nosso caminho, que era para ser. Quando eles conversaram, terminou o serviço. Geralmente faz pós-expediente, o restaurante tem que estar fechado, enfim... para fazer a aplicação geral, né, sem circulação de pessoas, preparar o ambiente para receber a imunização. E aí era já à noite, a gente morava numa pecinha nos fundos, e eu tava lá com o João, que era pequenininho, amamentando. Mas nessa época, desculpa te cortar. Não, imagina. Você já trabalhava com ele ou ele atuava e depois você foi? Como é que foi essa movimentação? A gente sempre trabalhou junto. O restaurante que a gente abriu, a gente sempre foi junto. Entendi. Sempre junto. E aí a gente estava no restaurante, eu e o Joel, e eu estava no fundo, e ele contratou esse prestador de serviço. Entendeu? Tá. Agora que eu entendi. Isso. E eu tava, só que era fora do horário de trabalho, do comercial que está aberto no restaurante. Então eu tava já lá em casa, né, cuidando, que a gente morava nos fundos, uma peça, só era uma peça, assim, a gente não tinha cozinha, a gente utilizava a cozinha do comércio nosso. Era uma peça, um quarto e um banheiro. E o Rio Grande do Sul é uma região bem úmida, tá? É bem... Bom, todo mundo sabe, a gente vai falar sobre isso, das catástrofes, das chuvas. E a gente passou um perrengue, assim, porque o meu filho, ele é bastante alérgico, problemas respiratórios, o João. E lá foi um perrengue. Mas foi necessário, a gente precisou, passou. Ele conheceu o Marcos, que era o então sócio dele. E ele não vinha, não terminava, disse, meu Deus, não vai acabar nunca esse serviço, esse homem não vai voltar para casa. E ficou, porque eles sentaram na calçada depois do... E começaram a conversar. E se conectar. E o Marcos tinha uma filha também da mesma idade do João, o primeiro filho, só era menina. E começaram a conversar da vida, negócios, e ali nasceu uma parceria. Logo em seguida, foi automático. Em seguida, ele convidou o Joel para ser sócio. E os dois começaram como sócio. Isso. Dentro do controle. E eu fiquei no restaurante. Entendi. Isso. Só que aí o restaurante já não estava indo muito bem, e eu sozinha. Aí a gente foi morar em Canoas, porque era melhor pro trabalho do Joel, que é a região metropolitana de Porto Alegre. O deslocamento era ruim para mim, eu ia muito cedo, né, de metrô, aquela coisa toda. Aí o João ficou muito doentinho, que ele tinha os probleminhas de saúde dele, e acabou que eu não conseguia mais. Eu precisava pausar para cuidar dele. E aí o Joel falou, vamos vender o restaurante, acho que o controle de pragas é a nossa área, vamos tentar empreender de novo num outro negócio completamente diferente. E bem diferente, né? E aí, quando você começou a parceria com ele? Roncou, viu? Aí significa que precisa de mais água? Já tomou. Escutou? Significa que a próxima cuia é sua. Se entupir, que não vai, é uma leve puxadinha pra cima. Eu te entrego, falou? Arruma aqui. Entupiu, arruma aqui. Roncou a cuia, significa que é a vez do próximo. Tá. Então vou te passar. Obrigada. Repete a pergunta que eu me empolguei com o chimarrão. Não tem problema, não. Então você saiu, só pra gente ir alinhando, né? No caso, você saiu do restaurante, venderam, mas ele já estava de parceria... Já tinha montado a sociedade com o Marcos, que é um irmão, né? Foi o que a gente ganhou. O Joel ganhou um irmão. E aí, as famílias... A gente foi morar no mesmo condomínio em Canoas, e aí ficamos só com esse negócio. A parceria durou bastante tempo, mas ali na pandemia... A gente já tinha a gente já atendia a Arvorezinha com a Detprag, que era a atual empresa, e a gente tinha a ideia de fazer uma filial em Arvorezinha pelo potencial da erva mate, que é uma região que o comércio gira em torno disso, né? A economia, gira em torno disso. É o principal do município e é um ramo que precisa do nosso serviço. Então, a gente sabia que aquela região tinha muito potencial. E daí, começamos a atender lá. E só que toda a operação saía de Canoas, então era bem complexo, né? Porque a gente não pode ter... A nossa empresa tem uma série de regras para operar. Então, a gente tem que operar no padrão, né? E o deslocamento para atender aquela região. E aí, aquilo dentro do Joel, chamando que ele queria ter uma filial lá, que ele queria abrir uma filial. Daí, quando foi a pandemia, a gente já atendia aquela região, a gente resolveu achar um lugar para colocar a sede da filial. Lá em Arvorezinha. Que é o atual lugar que vocês moram. Isso. E nesse meio tempo aí da sede, foi fomentando aquela coisa toda do comércio, e veio a pandemia e tudo. E daí o Joel, um belo dia, chegou e falou, eu não consigo mais cuidar das duas.
as coisas estavam numa proporção, graças a Deus, bem grande. Só que para a mente dele, ele já não conseguia mais. Ele precisa estar, sabe? A pandemia trouxe uma certa dificuldade no ponto desse trabalhar do home office, sabe? A minha cabeça do Joel não funciona muito assim. A gente precisa estar no lugar. E aí a gente teve bastante dificuldade nessa questão. Uhum. A gente pode continuar? Pode. Vamos. E aí, quando foi... Pra tentar resumir, que a gente tem bastante assunto e eu falo demais. Nisso tudo, chegou um momento que ele falou, não consigo mais, Ele teve um burnout, né? E aí, problemas de saúde. E a gente resolveu que, então, cada um ficaria com a sua sede. A gente vendeu a matriz, no caso, a Det Praga em Canoas, a nossa parte pro sócio. E ele vendeu a do anexo pra gente, que era a Det Praga do interior de Arvorezinha. Cada um ficou com a sua, né? Cada um ficou com a sua parte. Então, eu já não tenho mais esse sócio hoje. Só continua sendo o irmão dele. Mas permaneceu com a amizade, né? Nossa, então, pra vida. A gente é compadres. E fica as histórias, Nossa, as experiências é muito. também. É bem legal. E aí, hoje, a gente tem a Det Praga Vales, tá? Que daí ela não é mais uma filial da Det Praga, né? Ela se tornou a sua sede própria, licenciada para operar ali na região. E a gente tá bem feliz mesmo. Inclusive, né? Inclusive, a gente não pode deixar de abrir aqui pro pessoal que vai assistir o episódio quando subir, que ela veio a trabalho, isso né? Aí. Junto com o esposo, isso. por conta de... Porque eles ganharam, amor. Simplesmente uma premiação. Foi muito difícil. E assim, ela vai contar um pouquinho em relação a isso, que foi bem especial. Foi. E aí, com a vinda dela pra São Paulo, eu falei, eu não posso perder essa pérola. E vamos lá, você topa? Ela topa. E hoje ela tá aqui pra contar um pouquinho dessa jornada, né? Isso. Porque a área dela é diferente, não é muito comum a gente encontrar mulheres, né, no controle de pragas. Isso. E aí você depois conta uma ou duas histórias assim. Vou contar. E os maiores desafios, né? Porque, pelo que você comentou, ele tinha uma parceria, aí tudo bem, cada um foi seguiu o seu caminho. Você entrou com ele, mas teve a pandemia. Como é que foi? Porque, querendo ou não, o controle de pragas é uma coisa muito importante para todo o comércio. Né? Para quem planta, no restaurante. Isso. A pandemia abriu um outro leque até pra gente, porque a gente fazia já o serviço de sanitização de ambientes, mas isso fomentou com a pandemia, porque era necessário, né? A gente ter esse produto sanitizante, que ele chama, que daí a gente faz nos locais, daí o vírus que tá ali, né? Ele morre. Então, foi uma porta que abriu e a gente fez muito isso. Pra mim, como empresária, pra minha empresa, a pandemia, ela... Claro, houve diversos motivos pra gente reclamar, as vidas que se foram, as pessoas ficaram doentes, a questão do vírus, mas comercialmente falando, pra minha empresa foi um bom negócio, porque a gente descobriu que a sanitização era possível, a nossa bióloga testou, acompanhou, fez um protocolo pra gente aplicar esse produto e foi o que a gente conseguiu vender e sobreviver aí na pandemia. Bênção. Que bom, né? Foi. E aí, a gente que é dessa de pesquisar e de fazer e ir atrás, através da nossa bióloga, tá? Que é a nossa responsável técnica, Francine Paz. Excelente, indico para quem precisar, pode chamar ela, que ela tem a parte que ela presta esse serviço, né, de consultoria também para as empresas. Então, super indico. Tá com a gente desde a Det Praga e Canoas. Ela era minha vizinha quando eu me mudei para lá. Jura? Ela e o Joel costumam falar que eles fecharam um negócio na cerca do sítio que a gente tinha. Ela comprou um sítio do lado nosso que a gente tinha em Nova Santa Rita, na época que a gente morava lá. E aí, a primeira vez que eu vi a Francila, ela me pediu uma xícara de arroz. Isso. Bem vizinha Oi, mesmo. tudo bem? E eu, meu Deus, tô próximo da capital, né? As pessoas ainda fazem isso. Eu senti essa gente boa. E aí, ela tava ainda estudando nessa época, se formou e conversou com o Joel. O Joel disse, eu preciso de uma bióloga na minha empresa como você, com esse seu perfil. Você não quer trabalhar comigo? Daí ela falou, ainda tô me formando. Daí ele, não, vem como estagiária. Aí você vai aprender comigo, legal. Você vai crescer lá junto comigo, eu acho que a gente vai longe. E foi. E aí ela tá com a gente desde então. E ela também é a nossa responsável porque ele também confiou nela, né? Assim, entregou, fez questão, chamou e ela... E é um ambiente, o controle de pragas é um ambiente, assim, majoritariamente masculino, né? Por quê? Porque você
tem uma certa medo, né? O bichinho é asqueroso, Então, quando entende? você comentou comigo, eu falei, o quê? Como assim? Me explica isso. O E aí bichinho... eu já fiquei curiosa pra saber como que você tinha entrado, como que é a rotina. Porque... eu entrei porque meu marido entrou, né? Sim. E a gente precisava... Mas você não tem viu... medo, nada? Ó, Corajosa. posso revelar um segredo aqui pra vocês? Ah. Eu tenho um verdadeiro pânico de rato. Eu travo totalmente. Totalmente. Como é que é pra tu, mulher? É o meu pânico. É isso. Eu acho que eu tenho tanto medo de rato que eu vendo o serviço para as pessoas não terem rato no ambiente. Porque eu sei como que é. Muito bom, muito bom. É o meu pânico. Mas eu não trabalho diretamente Sim. na aplicação, né? Eu fico mais... Mas já fui fazer, só que daí a parte de rato eu não faço. Muito obrigada. Eu falo, gente, eu não vou Você fazer. pula. Porque tem uns porta-isca. Fez barulho que a já gente aqui, ó. Fez? Ó. Roncou, é minha. Porque o porta-isca que a gente coloca, você tem que revisar as iscas de roedores, né? Uhum. Então, eu não... A parte do roedor... Se eu precisar mesmo. Mas ainda bem que eu tenho bastante técnico lá. Um abraço para os meus colaboradores, para os meus técnicos operacionais, que são maravilhosos, que ajudou a gente a ganhar esse prêmio, que eu já vou falar dele. Aí eles fazem a parte do rato para mim tranquilamente. Porque Ai, eu não que faço. bom, né? Você não precisa enfrentar esse medo, assim, diretamente. E aí a Francine com a gente nessa trajetória, desde então. E o ano passado, ela nos ligou e falou, olha, eu tenho um convite para fazer. Eu recebi um convite, foi ela que recebeu primeiramente esse convite, para participar de um prêmio Singenta de Pesquisa a nível nacional. Gente, nível nacional, tá? Nacional. Só isso, E só ela isso. recebeu Ó. esse convite e nos ligou pro Joel. E disse, olha, eu quero participar. Eu disse sim. Só que eu disse sim, só que eu tenho uma exigência, se for com vocês. Porque ela precisa, como responsável técnica, ter uma empresa, era regulamento, né? Precisa participar a responsável técnica, né, no setor e uma empresa representando. Então, porque através dessa empresa você atende os clientes. Então, Que é uma confiança, cadeia. hein? E ela falou, eu aceito, se for com vocês. Daí eu já disse, então, tamo junto. Então vamos. E começamos, foi desafiador. A gente escolheu, para quem é do ramo sabe, a gente escolheu, eu acredito que depois do rato, é mais difícil de controlar, que é o inseto voador, porque ele entra voando no ambiente e o produto que você aplica não é suspenso no ar. Nossa. Entende? A gente é direcionado parede e teto, uma desinsetização. O termo mais conhecido é dedetização, não está errado. E o produto não está suspenso no ar depois do período de reentrada, que é 4 horas. Então, como é que a mosca que entra voando aqui vai contaminar? Pois né? realmente. E na nossa região tem muito. É um problema muito sério no Alto Vale do Taquari. Eu acredito que também por conta que lá tem muito criador de porco, né? Galinha de quantidade, sabe? Que Sim. criam para as empresas aí que entregam, enfim, abatedouros. É muito na região. Então, a mosca é proliferação e é o nosso desafio. E eu falei, eu também aceito, mas Aí só você- se for mosca. Caraca, E eles, foi "O um desafio real Você mesmo. tem certeza? A gente pode escolher rato, a gente pode escolher barata. Eu quero o mais Não. difícil. Por quê? Porque eu vou desenvolver um estudo, uma metodologia de aplicação com um produto novo que a Singenta tinha recentemente lançado. E eu quero usar isso para minha empresa. Eu preciso de algo revolucionário para mosca. Então eu não vou fazer. É que eu sou assim, né? Eu não vou fazer o que já tem, o que todo mundo faz. Eu quero algo diferente. Eu pra quero inovar. algo diferente. E não é à toa que vocês ganharam a premiação, né? Sinal. A gente ficou com sinal. a prata, tá? Diga-se de passagem, a gente ficou com o segundo lugar. O Olha. primeiro lugar foi controle de barata, tá? Foi ótimo, lindo. Eu que não quis. Eu que não aceitei, eles vão botar a culpa em mim. E o terceiro foi, acho que também, foi rato, não me lembro o terceiro lugar agora. Ah, mas foi um mega desafio, né? Foi. Porque pelo que você falou agora, realmente, eu não tinha parado pra pensar. Vendo por este lado, não é algo que o veneno, né? Sim, veneno. O veneno que você vai colocar e vai ficar no ar. E a mosca vem, ou o bichinho... Não, Porque se não ficasse tem no como. ar suspenso, faria mal para as pessoas que circulam no ambiente, para os animais, não pode, É literalmente né? uma aplicação e torcer. Como é que foi isso? Não tenho Então, a ideia. gente precisava... Tá vendo? O produto era novo, tá? Que a Singenta lançou. Então, a gente... Claro que vem com a metodologia de aplicação, mas a gente precisava testar de outras formas. E aí, a gente desenvolveu essa metodologia da parte... a gente desenvolveu placas
eles entregaram para nós o material da placa, que já tem uma cor que atrai o inseto voador, a mosca, no caso, que a gente estava combatendo, e a aplicação era feita pincelada também ali naquela placa, para ela ser atraída. Porque se ela tá no ar suspensa, ela precisa ir para qualquer lugar. E ela não pode ser na parede onde não tem o produto. Então, tem a atratividade da cor também da placa e o produto ali. E teve metodologia de aplicação líquida, teve periodicidade na aplicação, teve pontos que a gente usou. Um porta-isca aquilo também, que era suspenso, parecido com uma luminária de uma cor atrativa que a parte granulada ficava ali também. Olha, é mais de 40 páginas a pesquisa, tá? Então eu tô resumindo aqui, Sim. mas a gente fez. E graças a Deus a gente conseguiu. Foi desafiador, porque veio em seguida uma enchente, né, no Rio Grande do Sul. E a chuva é algo que atrapalha demais o controle de pragas, principalmente para aplicação assim, como essa da mosca. É porque como é que deixa, né? Lava, daí e o produto. Vai tudo. Esses porta-iscas que a gente colocou, por exemplo, em área externa, foi por água abaixo, literalmente. Então a chuva veio no meio do nosso projeto, no meio da parte prática, e a gente teve que mudar muita coisa. A gente já vai chegar nesse assunto, que é muito importante também, né? Tudo, na verdade, começou através... O convite foi nascendo aí depois a gente foi tendo essas trocas, onde eu soube que ela trabalhava com controle de pragas urbanas, e eu fiquei, o quê? Você tem que contar isso no podcast? Porque é uma coisa totalmente diferente, né? Sabe, só pra gente terminar a parte do trabalho, pra parte das enchentes ali, que você falou pra eu falar uma curiosidade, vou falar. Sabe que no começo eu tinha até uma certa dificuldade de falar com o que eu trabalhava, assim, justamente por isso. Eu via no rosto das pessoas que davam um certo espanto. Você trabalha com o quê? O que é isso? O que você faz, né? E algo que foi libertador pra eu sempre tive orgulho do que eu faço, porque é um trabalho honesto, eu acredito que todo trabalho honesto você tem que se orgulhar. Mas, assim, pra eu ter... como é que eu posso dizer? Prioridade, sabe? Para eu poder falar com ênfase no que eu faço mesmo, transmitindo orgulho daquilo. Foi uma vez que a gente que a grana o perrengue já tinha passado, a grana começou a entrar, né? E a gente viu que aquilo estava dando muito certo. E aí a gente fez uma viagem. Eu posso falar o lugar para a pessoa, não vai saber que é ela, mas enfim, a gente foi para Santa Cruz do Sul numa oportunidade de um aniversário de uma pessoa. E aí você já começa a estar naquele meio de influência, de pessoas te indicar, né? Você já vai subindo um pouco, assim, o seu nível social, porque você vai tendo acesso a pessoas, né? No meio que você vai vivendo, conforme o dinheiro vai entrando, é isso, né? O dinheiro traz isso. E eu fui nesse aniversário, e aí essa pessoa que me convidou me apresentou pra anfitriã lá. E ela disse, com o que você trabalha? Que as pessoas geram valor nisso aí, né? De onde você vem, do que você trabalha. E aí eu falei, eu trabalho com prestação de serviços. Você falei um pouco assim, envergonhada de falar? Não era vergonha. É porque eu tinha que explicar. Sim, a gente estava numa festa, uma música, né? E eu trabalho com prestação de serviços. E aí ela falou, você com o quê? Daí eu falei, eu trabalho em prestação de serviço no ramo de controle de pragas urbanas. Aí ela olhou e falou, o que é isso? Aí eu falei, a famosa dedetização. E ela disse, Eca! E me olhou assim. Mentira! Juro, cara de nojo. Eca! E fez assim. Aí ela me olhou e falou, por que você trabalha com isso? Daí eu falei, porque isso me dá dinheiro? Caraca. Daí ela, e dá dinheiro? Olha, pra mim é uma grana muito boa, eu não abriria a mão. E ela ficou me olhando, sabe? E naquele momento eu pensei... Girou a chave pra você. Girou. Eu pensei, o que é, né? Se... o meu trabalho é algo que espanta, mas ele já me dá um certo retorno legal, então ele é válido, sabe? Sim. Aquilo ficou na minha mente. Com certeza, eu sei que essa pessoa não falou por mal, ela se espantou mesmo, ainda por ser mulher, enfim, e não ser comum. As pessoas não sabem realmente o que é o controle de pragas, e não é algo assim bastante conhecido, né? Mas aquilo virou uma chave assim na minha cabeça, e eu fiquei refletindo o porquê que ela reagiu daquela forma, sabe? Asquerosa. E aí quando o Joel convidou a Francine para trabalhar com a gente, e eu ficava mais na parte administrativa, eu e a então esposa do sócio, ele convidou a Francine ia pra parte prática, né? E na hora me veio essa mulher na cabeça.
quando ele falou que ele ia convidar, que já tinha acontecido isso, né? Me veio essa questão, esse episódio na cabeça e eu pensei, meu Deus, o que ela vai passar, né? E eu cuidava do RH nessa época. Aí eu falei, você tem certeza? Porque a gente, né? Ele, não, eu vou. E aí depois ela virou gerente operacional, ela cresceu muito, é extremamente profissional e capaz. Todo o mérito dela mesmo. E eu chamei ela pra conversar daí, né? Pra explicar sobre tudo isso. Ela, não, já tô acostumada, porque eu sou bióloga e as pessoas falam, ai, você mexe com cobra. Que lindinha. Mas foi uma coisa que virou a chave. Eu pensei, nossa, o ganhar o dinheiro e aquilo te render também é importante, né? Sim. Que me deu uma certa blindada do que ela falou. Com certeza. Eu acho que também te fortaleceu, né? Com certeza. No sentido de você olhar pra trás e falar, olha, tudo que eu já enfrentei, os perrengues, as histórias, os bichos, né? O estudo, E o meu medo do rato. O medo do rato. E aqui tá a maior prova, né? Isso. Que tá dando tudo certo. Tudo certo, que valeu a pena. Que valeu a pena. Mostra ali pra câmera, Essa pra aqui, eles né? verem. Olha que lindo, gente. Então, a gente é prata no Prêmio Nacional Singenta de... Vamos ler. Prêmio Singenta de Pesquisa, nível nacional. A gente desenvolveu uma pesquisa com um produto novo. O podcast né? tá muito chique, olha. Recebendo. Tá no pódio. Tá. É isso. Que Eu lindo. trouxe aqui, ó, que representa o meu trabalho. Você falou que a gente podia trazer, né? Sim. Eu trouxe aqui, ó, um EPI. Esse aqui a gente é obrigatório a gente utilizar como proteção do olho. Aí eu trouxe pra representar, só pra mostrar. Assim. Arrasou. Então tá. Agora, sabe o que eu quero saber? Fale. Um pouquinho da Arimãe. Ai, aí eu vou chorar eu agora. né? Ai, pode chorar. Já tô com saudade. É, eu quero Ai, saber mulher. um pouquinho. Ai, se emocionou. Gente, ela é mãe de 2 rapazes, coisa mais linda. Fiquei sabendo hoje que um é ariano e o outro é pisciano, né? Olha, Conta um pouquinho aí. o maternário foi eu me descobri. Antes, deixa eu me segurar pra poder falar. Antes de Que é um... você vai me passar a coisa. coisa. Antes de ser profissional, antes de me realizar, eu me realizo sendo mãe. É a minha Linda. profissão, é o meu chão, é o que eu amo. Eu nasci pra isso. Que fofa. Parabéns. Mas é lindo, assim, só de ver você se emocionar, eu acho que já temos a resposta. Que é a sua melhor eu sou muito realizada em persona. tudo que eu faço. Eu sou muito grata às pessoas que trabalham comigo, que tá junto nessa jornada, que a gente descobriu uma profissão, né? A gente tem uma empresa conceituada no mercado. E as conexões que eu tive, as pessoas, mas a minha realização pessoal é a minha família e os meus filhos. Graças a Deus. Amém. Parabéns. Obrigada. Que Deus continue abençoando vocês hoje e sempre. Espero conhecer os meninos, né, um Pois dia. é. Porque eu ainda não tive Você vai esse amar prazer. a mãe, né? Mãe falando, você vai amar os meus filhos. Pois é. Sabe outro ponto que eu queria que você contasse ainda um pouquinho em relação à Emocionei, família? não foi pouco, né? Eu tô vendo. Cadê? Eu tinha que tem que se preparar o lencinho. Ó, você vai ter que... tem que trazer o lencinho e deixar aqui em cima da mesa. Fala. A fogueira. No primeiro episódio eu relatei sobre a fogueira do meu avô, né, no São João, que foi algo Então, muito aí eu vou me emocionar de novo. especial pra mim. Uma lembrança afetiva muito importante. Eu lembro a comida, o cheiro. E eu sei que você foi, né? Você, seu Então, esposo, seus filhos. Isso. Eu sou natural de Mato Grosso do Sul, como eu falei. O meu avô materno, tá? Ele é do Pernambuco. E, graças a Deus, do Pernambuco, graças a Deus, Araripina, né? E eu trago muito em mim dessa... Eu até não sabia que eu tinha tanto a ver. Com o Nordeste. Eu não sabia. Porque, assim, eu sempre fui a mais diferentona, eu acho, assim, da família nesse sentido, sabe? Uhum. Da energia, do falar, do gostar, de fazer festa de São João. Você acredita que eu sempre Sério? fiz a minha casa? Sempre fiz, levei pra Canoas, trouxe isso pro Joel, que no Rio Grande do Sul, apesar de São João ser o padroeiro de Arvorezinha e lá tem, mas é um arraiá bem diferentinho do nosso, tá? Eu digo assim que precisava de uma pimenta. É muito bom deles, mas não tem uma pimentinha. Que nem... E aí, quando eu fui, eu tive a oportunidade que Deus me deu, colocou pessoas no caminho, enfim, conectou, e eu fui, graças a Deus, na fogueira do meu tio. Nossa, isso é a minha segunda realização, porque eu amo e pude levar meus filhos. Então... Eu acho que se eu não tivesse
levado eles. Ai, aí ia estar faltando. A Ia gente tá conseguiu. faltando. A primeira ideia, porque foi do nada, assim. Minha mãe falou que ia levar o meu avô com a minha tia, né, que cuida dele. E aí, quando ela falou isso no telefone, ela tinha passagem comprada, eu falei, eu? Eu vou estar lá. Aí ela, e eu como? Eu falei, não posso, eu tenho que fazer qualquer coisa. Não tinha noção de preço de passagem, não tinha noção de aeroporto, não tinha noção de eu ia ficar. Eu sabia o nome das minhas tias avós, de todos os primos, segundo eu não sabia. O seu, lá, por exemplo. quando a gente chega, a gente já se sente em casa, né? Mulher, a forma que olha. eles abraçam, acolhem, e a comida farta. E todo mundo preocupado se eu tava pensando no calor demais. Eu disse, não, porque isso aqui parece que eu nasci aqui, gente. Só pra vocês entenderem, o ano Isso. que ela foi, eu não pude estar nesse São João específico. Me emocionei de novo. Exato, eu não pude estar, né? E aí ela teve a conexão com a minha mãe. E aí minha mãe voltou falando, Ário Joel. Ai, Que virou minha madrinha, meu Madrinha presente. de fogueira. Madrinha, ganhou uma madrinha. Gente, fui na cara e na coragem. E ela só chama minha mãe de madrinha agora, tá? Madrinha. Mas ela é. Fui na cara e na coragem, eu falei pra minha mãe, e é sua agora. Eu falei, eu tenho que ir, eu preciso ir. Daí, ainda bem que você foi, né? nossa, eu cheguei Porque em casa foi e a falei... primeira e a última. Tem essa parte, né? Esse detalhe. Tudo eu acho que é... eu acho que é pra ser quando a gente tá com a mente aberta, quando a gente tá conectada com as coisas, quando a gente tá fluindo pro bem. Quando Sim. você tem um pensamento pro bem, pras verdade. coisas boas, tudo flui, acontece, era pra ser. Gente, como que depois virou tudo isso, entendeu? Como que eu consegui ir? Porque quando eu falei pro meu marido, eu falei, eu vou. Eu só cheguei e falei, porque ele sabe que eu sou assim, né? É que eu sou acelerador e ele é meu freio, entendeu? Ainda bem que tem um equilíbrio, né? Imagina os dois arianos. Dois arianos. Mas eu acelero e ele freia. Então, se eu não tenho ele, eu vou. Só vou, né? Só que não vai. é uma coisa ruim também. Mas ele me freia em tudo. E aí eu já cheguei falando, acelerando, né? Cheguei pra ele e falei, ó, eu vou pro Nordeste. Ele, não, como assim? Você já olhou no mapa com a cidade que ele é todo? Não olhei. Eu sei que lá dá pra chegar. Minha mãe vai chegar. Minha mãe comprou avião, eu vou chegar. Eu vou dar um jeito de minha mãe comprou passagem aérea, eu vou chegar. E aí falei, eu vou. E aí ele falou, não, calma. Me explica o contexto. Aí eu expliquei o contexto do porquê que eu ia, porque daí meu avô, há muitos anos que não ia mais, eu queria conhecer, eu queria estar lá. Gente, meu avô não podia ir lá sem eu. Não tinha pra mim, não tinha lógica. Eu tinha que estar junto. Foi eu muito tenho especial, que estar junto. né? E aí meu marido falou, não, então se você tem que estar junto, como é que as crianças não vão estar? E eles gostaram? Nossa, amaram. Ai, amaram. Que legal. Eles falam todo ano, quando que a gente vai voltar? Quando que a gente vai voltar? Amaram. Aí foi todo mundo, foi a família toda. E foi tão especial. É a primeira vez que eu estive naquela cidade e eu penso assim, eu já estive aqui. Eu me sinto aqui. Eu pertenço a isso aqui. E eu nunca estive lá, sabe? Muito louco, né? É conexão, ancestralidade. Você tá com o que te pertence, né? De certo modo. E aí o meu amado e eterno tio, né, Cizinho, aí ele que me falou que falou assim pra mim que eu tomava, deixa eu respirar, dessa minha tendência de falar muito demais, né, aí ele falou que eu tomava, como é que é? Água no chocalho. Só podia que eu tinha tomado água de chocalho. Essa menina tomou água de chocalho, porque é o termo que usa pra quem fala demais, que interrompe as pessoas, que fala sem parar, que fala alto. E aí ele disse, olha, ela tomou água de chocalho, essa menina. E tomei mesmo, tô aqui, ó. E não vim convidada pra falar. Com a outra neta, né? Ele tinha razão. Com a neta, que fala muito também. Tinha razão, tomei água de chocalho. E tô aqui pra isso. É isso. Ai. É isso. Obrigada por partilhar essa... com esse momento, porque eu não queria chorar, mas tá bom. Mas é isso, né? Estamos numa narrativa verdadeira e a gente vai se emocionar. Significa muito pra mim, aquele lugar, aquelas pessoas todas. Ai, que bom. A gente vai voltar ainda lá. Amém. E estarmos juntos de uma outra forma, mas com novas memórias, né? Não sei se eu vou conseguir não, mas vamos ver. Vamos tempo ao tempo. Eu também... Não sei. Tá tudo muito recente. Eu também penso a mesma coisa. Foi tão bom, a minha memória é tão bom que se eu começo a lembrar, eu sinto até o cheiro daquele lugar. E o momento foi tão bom que parece... Claro que vai ser muito bom de novo. Mas como algumas peças não vão estar presentes, aí eu acabo que fico... Talvez ficar com a memória... Do aquilo que foi bom, né?
Exatamente. Eu também penso dessa forma. Talvez assim. seja. Eu acho que é uma forma egoísta também de se proteger, né? Sim. Você não tá, eu não tô afim de tirar. Não é tirar. Não tô afim de criar uma outra memória que talvez ela não seja perfeita. Uhum. Então é uma maneira meio É. egoísta de se defender, mas é uma defesa, talvez. Sim, e tá tudo bem também. Tá. Tempo ao tempo, pra gente decidir, né? As coisas vão se alinhando conforme. E minha mãe também, a gente pensa da mesma forma, assim, como tá tudo tão recente, a gente quer viajar, a gente quer estar com a família, mas às vezes a gente pensar em ir lá, sabe? Remeter tudo que a gente passou, que a gente sentiu, vamos deixar. É que foi tão Pra mágico depois. e eu fico pensando que vai ser mágico também, mas Sim. talvez eu ficar com aquela memória. Eu vi esses dias um Reels que passou falando sobre isso. Se você gostou, mais ou menos essas palavras, se você foi num lugar e você gostou muito dele, não pense que a gente ia pensar, queria morar nesse lugar, né? Quando você Uhum. viaja pra um lugar. Se você foi num lugar e você gostou muito dele, não se mude pra lá. Não tente ir lá de novo. Fique com a porque memória, né? Fique com a memória, porque aquilo que você viveu lá era aquele momento. Tudo estava vibrando para aquilo, era aquele, você tinha que passar por aquilo, então fica com a memória. Aquilo meio que me apegou. É importante a gente ter essa memória, assim, positiva, né? É a memória afetiva mesmo, de lembrar o cheiro, as pessoas, o lugar, é muito bom. Mas vamos mudar de assunto pra gente não se emocionar mais, vamos, assim. que eu fiquei até tá? nervosa, bati até no microfone. Ai, mamãe tá chorando, tadinha. Ela tá nos bastidores. Aí eu vou olhar pra lá, nossa. Bom, vamos falar agora um assunto também que é muito importante. Mexeu, acho que, com todo mundo, né? Quem é ser humano, principalmente. A questão das enchentes no Rio Grande do Sul. Como que foi pra você ver, sentir, né? Ser voluntária? Conta um pouquinho pra Então, gente. Foi o meu trabalho. Então a gente começou falando de trabalho, vamos linkar de novo. Foi... a gente tem essa empresa, né, que presta serviço, então a gente trabalha com diversos EPIs e de cara a gente já conseguiu sair para ajudar o pessoal da enchente, porque a gente já estava preparado, né, a gente já tinha todo EPI, então pensando de alguma forma na segurança da gente, que também é importante na hora de agir, então eu já estava, né, e já não era a primeira, tá, essa grande enchente que o Brasil todo acompanhou, as cidades próximas a minha já tinha passado por mais 3 anteriores. Meu Deus. Então a gente já meio que estava, né? O ser humano é adaptável, então a gente já estava meio que acostumado Sim. a saber como agir. Só que essa grande foi algo tão inacreditável que eu nunca imaginei a proporção e o tamanho do estrago, que até hoje ainda a gente se sente impotente em agir, porque sim, inclusive na feira que eu vim, no congresso que eu vim participar, da Expo Prague, a trabalho, as pessoas, quando via que a gente era de lá, perguntavam, né, dos estandes. E ela falou assim, tá, e como é que vocês estão? Eu falei, a gente ainda tá muito mal. Dela, nossa, mas faz tempo. Eu falei, mas se a gente tá. Sim. E tem pessoas em abrigo ainda? Tem. Tem pessoas precisando, e a gente se olhava, né, que as outras que trabalhavam comigo quando a gente era em Canoas também estavam. E elas disseram sim. Porque foi praticamente o estado inteiro. Diretamente e indiretamente todo o estado. Sim. Foi enorme. A minha região fica no alto do Vale do Taquari. Então, a Arvorezinha foi atingida com muita chuva e algumas desceu muita encosta, desceu muito, porque é serra, né? Uhum. Então, desceu. Só que a gente não teve, assim, vidas ceifadas, não teve, assim, morte ali. Mas pessoas em pânico, que passaram do lado da casa, que a pedra veio. Eu tenho dezenas de histórias para contar de desespero, porque foi de madrugada isso, ali na virada do mês de abril para maio. E só que eu era no... Você pode falar? Eu ia falar que foi assustador, assim. Eu vi como uma telespectadora que passou e teve de informações internet, rede social, televisão. E era muito assustador ver a quantidade de lugares que foi a quantidade, Larissa. devorado pela água. A quantidade. Destruído. Por onde você olha. Agora, para vir, ainda você vê... eu não falo... As pessoas que falam cenário de guerra, eu não uso cenário de guerra, porque guerra ainda você consegue ver uma árvore, um verde. É um cenário de lama. É um cenário marrom. É um cenário sem vida. Você não consegue... Parece que você não consegue enxergar mais vida naquelas cidades. E aí, a gente fica no alto do Vale do Taquari, então a gente teve os deslizamentos, mas conforme a água foi descendo, entenda, eu não sou boa de geografia, mas entenda, eu estou no alto. Uhum. Está chovendo muito aqui no alto, e em todo o vale no entorno.
conforme a água vai descendo, ela vai levando muito. E Sim. quando ela chega na parte mais plana, ela vai subindo. Que foi quando chegou lá em Porto Alegre. Então, quando chegou lá em Porto Alegre, vocês viram que a grande capital já estava subindo, a gente já estava lá lavando coisa há dias. Porque começou na Serra, né? Eu Foi vi horrível. que você postou na sua rede social Aham. Você sobre vai querer, a... não? Pode. Ah, porque não pode demorar, tem É. que ser. Vai. Eu vi que você postou na sua rede social uma movimentação que você fez pra ajudar as crianças, sabe? É Conta um que pouquinho. Esse Foi meu muito lado lindo. mãe. Aí, ó. Por quê? Porque na primeira vez que a gente desceu daí pra ajudar, a primeira grande castada, que tem as imagens das casas correndo, que vocês viram na rede social, uma cidade vizinha minha. Viralizou, assim, a de Antagorda, que a casa... Desculpa, Antagorda não. Putinga, Rio Grande do Sul. Que a casa era levada literal pela inteira. Então, ali, como não foi uma cheia, foi um excesso de chuva que encheu o rio e ele baixou e depois foi o deslizamento, né? As encostas descendo, ali foi tipo... Foi passando, né? E daí, depois que ficou dias lá em Porto Alegre bem cheio. Mas ali, quando a gente chegou ali pra ajudar, fui através da minha empresa e tal, e foi ali que me deu o clique da criança. Por quê? A gente foi, primeiramente, tentar levar comida, água, que eles estavam sem luz, sem internet, sem nada. E mão de obra, né? Para as pessoas poderem minimamente retornar para as casas, as que ficaram em pé. E aí a gente chegou, inclusive era nosso cliente, mas não foi esse critério, né? A gente chegou e a gente só conseguiu lá porque ele tava sem água e luz, ele tinha um poço artesiano para água e um gerador. Então a gente conseguiu começar a limpeza por lá por isso. A gente ficou umas 9 horas lá dentro, Meu sem Deus. parar. Porque você começa a limpar, você E quer ver o aparece mais fim. coisa, Você quer ver o e fim, não sabe? tem fim, né? E aí ele mandou a gente parar, porque a água do poço tava, né? Mas não era só a gente. Umas 20 pessoas, eu não sei nem de quem era. Porque as pessoas vão chegando e vão Foi uma ajudando. movimentação bem grande, né? Vão entrando, tá precisando de ajuda, eu levei EPI, material de limpeza e fui ajudando. Eu, o meu filho mais velho e o pequeno ficou daí, né? Que não tinha. Foi uma condição pra isso. movimentação assim, apesar de tudo que aconteceu, eu vi que teve uma movimentação muito legal da própria população se ajudando, né? Um estendendo a mão pro outro. Foi o povo pelo povo. O povo pelo povo. O povo pelo povo. E para terminar a sua pergunta anterior, que eu acabei falando e não respondi, como eu cheguei nas crianças, né? Nesse dia que a gente estava limpando esse local, a mulher tinha uma criança pequenininha, a dona lá. Na hora eu nem sabia que ela era dona, porque você entra, né? Você vai limpando, daí depois ela, nas conversas, quando eu fiquei ali na parte da pia, ela disse assim, ela subiu um momento, eu não sabia onde ela estava, daí ela desceu, eu senti ela envergonhada. E ela disse, vocês me desculpem, gurias, mas eu subi porque o meu pequeno estava chorando. Ele queria um pouquinho de atenção. Oh, meu Deus. Aí, daí eu, meu Deus, não precisava nem descer, né? Eu falei pra ela, mas eu já tô aqui, tá? Ela, não, mas eu já tô aqui, tá? Me desculpem, eu tive que ir, mas eu já tô aqui na mão de obra. Ele ficou lá. Daí aquilo me pegou, eu falei, o que as crianças estão fazendo enquanto os adultos estão tentando reerguer isso aqui? Não tem luz, não tem escola, não tem brinquedo, não. O que as crianças, que eles estão fazendo? Chorando, né? O mínimo. Desesperados. Aquilo me apegou. Eu falei, vai lá, sobe lá, fica com ele. Não, agora eu já coloquei ele. A nona já subiu, a senhorinha, pra ficar com ele. Aquilo me apegou. Naquilo que eu fiquei lá lavando e fiquei pensando, eu preciso fazer alguma coisa pra essas crianças, preciso fazer. Porque tava todo mundo muito focado em limpar, em ajudar, óbvio. E as crianças? Aí quando eu voltei pra casa, já não dormi, né? Já não tava dormindo. Porque a chuva continuou, né? Não parou daí. Sim. A gente foi debaixo de chuva, que daí depois desses excessos que subiu lá, Porto Alegre, região metropolitana, né? Quando toda a água chegou lá no Guaíba. De toda essa região, imagina. E aí que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para essas crianças. E aí a gente precisou atender de emergência um município que estava com muito problema que chegou uma mensagem através de uma amiga que estavam sem internet lá, que estava com muito problema de roedor. Imagina só. Você começa a receber donativo e coloca num lugar que não está preparado para isso. Daí as pragas urbanas também precisam de abrigo. Elas perderam seu abrigo. As tocas foram inundadas. Então não é só com os seres humanos. E nisso, a gente desceu para atender esse município de maneira voluntária, organizar alguns pontos de escagem, fazer umas aplicações líquidas para a parte de insetos também e tal. Aí eu falei,
pro Joel, então eu vou fazer, nessa ida a gente vai levar alguma coisa pra essas crianças, porque eles estão tudo na rua brincando sem fazer nada. E aí eu vi que você montou uns kits de desenho, Foi. de doce, umas coisas assim Foi. pra entregar. Aí eu fiz os brinquedos, fiz o kit de doce, aí a gente chamava de kit esperança. A gente montava durante a noite e depois a gente ia levar. Aí eu fiquei apegada com as crianças porque elas não tinham o que fazer, elas estavam perdidas, aquele coraçãozinho com medo, tudo que passou. Aí eu cresci no meu trabalho com as crianças por isso. Eu ajudei de várias formas, ajudei pessoas em casa, mas o meu voluntariado foi criança e adolescente. E você sempre foi assim? Ou como que nasceu essa paixão? Então, eu descobri que a minha linguagem de amor, através do livro As 5 Linguagens do Amor, que parece autoajuda, mas não é, porque eu não sou fã de leitura de autoajuda, eu não consigo ler, não gosto. Não é o meu tipo de leitura. Não te prende? Não. Mas ele não é. O título é, né? As 5 Uhum. linguagens do amor, já pensa, vai me ajudar a amar as pessoas, ou ser amada, mas não é. É bem legal, uma leitura bem Mas fácil. esse livro é muito interessante porque ele ensina a gente a entender que a gente sabe se comunicar, que a gente é amorosa. Exatamente, na sua mas linguagem. Na sua linguagem. E aí eu já sabia que a minha linguagem era atos de serviço, que eu demonstro amor, né? Então por isso também tá ligado. E por causa da minha religião, né? Eu sou católica e a gente aprende que você precisa, né, ajudar o próximo, se doar. Não é uma coisa que vem assim da família. Minha mãe tem a linguagem de amor dela, mas não é essa. Uhum. E eu sou sem freio para o voluntariado. Se falar que precisa, mas eu faço desde sempre. Você Em Canoas, eu vou fazer. dando O que você precisa? Vem cá, o que você precisa? E já, calma, você não vai conseguir É, tem também. que ter um equilíbrio. Mas eu tive muito A apoio. gente Eu não abri meu consegue Instagram. mudar o mundo sozinha. Né? Mas eu acho que eu consigo. Infelizmente, Mas eu não consigo. dá. Aí abri meu Instagram, recebi um monte de ajuda. Muito obrigada a todo mundo que me ajudou, que abraçou minha causa. E a gente alcançou muita criança e adolescente, graças a Deus. Graças a Deus. Você sabe que aqui no finalzinho do podcast... Já tá no final? Misericórdia. Eu acho que já, Como que a gente fala, mulher? A gente Vai. fala, mas foi tão legal nossa conversa. acha? Eu Que gostei. bom. Tava nervosa no começo, mas agora eu tô um pouco mais calma. É o chimarrão, viu? Foi o chimarrão. Claro. É Isso aqui é companhia. Um mate é companhia, tá? Quando Agora você vai fazer o seu. Quando as vou pessoas fazer. estiverem nervosas, você já faz. já vou deixar prontinho. Ó, Isso. tá aqui. Corta pra mim, tomando a entrevista toda. calma. Ó, você sabe que as nossas convidadas têm que tirar a mensagem do oráculo, Sério? né? Num E final. aí, o que Aí, que eu ó, são várias mandalas e você vê aqui que você tem conexão. Eu não tô tentando influenciar ela, né? Antes que ela fale igual a minha mãe. Eu No vi o primeiro, eu vi. Você tava influenciando. Olha. Então eu vou tipo na paleta de cores, como a primeira convidada foi. E deu super certo. Então eu vou aqui na minha paletinha. Ó. Ficou linda, gostei. Gostou? Então tá. É você É eu que leio? Uhum. Ai, mulher, vamos Porque tem que lá. ter a emoção da Sério? convidada lendo. Uhum. Mandala do amor. Nossa, O amor é a nossa essência, mas por vezes nos esquecemos disso. Aprendemos que amor é troca, onde temos que receber o mesmo que doamos. Ou então nos perdemos em histórias nas quais nossa limitada autoestima nos coloca como uma postura de falsa doação de amar, tornando-nos eternas vítimas da situação. Se tiver coragem e dispuser a mergulhar de coração nesse território sagrado do amor maior, abre-se para o aprendizado que está sempre disponível a quem queira empreender essa busca, sem garantias. Quando pedimos ao universo e nos abrimos para receber, ele sempre nos responde trazendo a cada um experiências únicas e indescritíveis de um amor que é gratuidade. E onde o ato de dar amor já implica em receber. Eu super acredito nisso. O amor é sempre o fio condutor da felicidade. Você tem dentro de você mais amor do que você jamais poderia entender. Sua cara essa mensagem. Sério? Eu achei que combinou muito. eu Amor, te você é amor. Você é luz, você ilumina as pessoas gente, ao vou redor. tirar uma fotinha depois disso aqui, tá? Com certeza. Pra gente Fiquei postar nervosa pra ler, você viu? É, a gente fica, porque Ai. quando eu tiro ela também, a primeira vez que eu tirei foi numa reunião do Até pod. gaguejei, mulher. E eu ficava igual você. E eu lendo assim, Porque tentando. aquilo vai e ao fazendo mesmo tempo sentido vai fazendo também, muito aí você vai- sentido. E vai despertando, Adorei. clareando, você fala, nossa. O título da mensagem, eu falei, já é a sua cara. Eu chego e me arrepiei na hora.
É a mandala do amor, não é? Coragem, é a mandala do amor. Se Então. tiver coragem, se puder a mergulhar E a de gente- coração. E a gente encerrou Coragem, é sobre falando isso. justamente sobre o seu amor por se doar, sabe? É. Ajudar as pessoas. E foi. Foi por isso, foi por amor. Por amor a Cristo, que ele nos ensina isso, né? Uhum. Ele foi o amor, ele é o amor. E nas crianças, cara, eu recebo muito mais quando eu faço do que quando eu dou. As pessoas não entendem. Por isso que eu vou sem freio, porque é tão bom, é pra mim. Eu recebo muito mais você do que eu faz- dou. Nossa, É, é muito a importante. gente, É quando meu- a gente se doa, é né? tipo é a minha energia, assim, pra viver, sabe? Faz bem pra você, Muito, principalmente. muito mais. Às vezes um sorriso no rosto daquela pessoa, Ah, e as daquela crianças, não, criança. olha, o que a gente recebia das crianças, e é o meu, é o que eu gosto, né? O meu coração se apega nisso. Brilha, Nossa, as fica crianças, quentinho com as E aí, crianças. e aí você viu os pais também, né? Todo feliz com o trabalho que a gente estava fazendo. E a gente conseguiu, graças a Deus, com a ajuda, como eu falei, de muita gente. Não fiz nada sozinha. Coloquei a cara, abri meu Instagram. Ai, queria agradecer uma pessoa em especial. Será que eu Fica à posso? vontade. Que foi a que me deu... Já tá acabando? Só vou Pode falar só dela. agradecer. Só um minutinho que ela é especial. Porque, assim, eu comecei a fazer por mim, por conta... A necessidade numa tragédia dessa vai surgindo Sim. e você tem que fazer ela imediatamente, porque atrás vem outras. Não dá tempo de você, vou tentar fazer melhor, vou tentar pegar. Não. Surgiu, você faz. Surgiu, você faz. Surgiu, você faz, porque as demandas são infinitas. Uhum. Então, quando eu vi essas coisas das crianças, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa e fui. Fui no Kit Esperança, fui fazendo, fui levando o que precisava, né, pra elas, porque não era só comida. Você tinha que alimentar também o coração, né? Você Sim. tinha que tirar aquele desespero. Então, foi ali Acalmar as vítimas, não, foi né? ali que eu me apeguei quando eu vi aquela criança precisando de atenção e a mãe sem poder, porque os pais precisam reerguer o teto. É. E nisso eu fui com os meus recursos, fazendo conforme a gente estava limitado para comprar as coisas também, porque a nossa região não foi assim sem abastecimento, né? Por causa das estradas, as pontes caíram tudo em volta, tudo em volta, a arvorezinha ficou praticamente ilhada. E a gente ficou sem fruta, ficou com uma escassez de algumas coisas. Uhum. E aí nisso eu fui não tava no Instagram tentando passar um tempinho ali. E aí a Tanandra, sigam, acompanhem essa mãe maravilhosa que é @Tanandra, THA, Tanandra, com H. E aí eu comentei, gente, ela é uma grande aí do Instagram, eu sigo ela por causa das crianças, né, que ela faz muita coisa de família e filho. E aí ela postou, olha, gente, vamos ajudar, né, o Rio Grande do Sul tá passando por isso, pra influenciar as pessoas, Sim. ajudar. E aí eu comentei no story dela. Realmente isso que você falou é o que tá acontecendo aqui. Daí ela respondeu, olha, mas e você tá precisando do quê? Eu falei, eu de nada, graças a Deus, não fui. Sim. Mas E eu ela tô já fazendo um foi pra trabalho te com as ajudar. crianças, por conta própria. Não tinha recebido recurso de ninguém, ainda tava agindo assim. Uma amiga doa um negócio, amiga compra um negócio, ali, com os meus. Doação de livros usados, eu ainda tava nessa vibe de pegar coisa que a gente tinha. Uhum. E ela falou, me passa seu Pix. Daí eu, meu Deus, como assim? Ela não me passa seu Pix agora. Um Pix que é seu, depois eu vou comprovar para as pessoas que estão me ajudando a ajudar. E ela me mandou. Daí eu falei, caramba, é possível ajudar mais. É possível. E ela me enviou o valor. E eu falei, vai ser aí. Eu preciso abrir meu Instagram, preciso pedir mais ajuda, porque eu vou conseguir mais. Porque por mais que a gente se doe, a gente... Mas ela foi meu clique, sabe? Sim, De a é gente- possível. É. Porque os meus recursos eu já tava... Eu ia falar Já não isso agora, conseguia mais. chega uma hora que o seu recurso acaba e É. você precisa pedir ajuda pra outras pessoas, não tem jeito. Aí as seguidoras dela vinham falar comigo que eu tava precisando. Conforme surgiam as demandas, eu abria ali, as pessoas me ajudavam. Que Preciso bom que ela ajudou. Muito. Ela foi assim o que me deu o clique e falou, é possível. E ela é muito generosa. E depois esse valor que ela enviou era de uma campanha, enfim, do negócio que ela tava fazendo pra repassar. Daí repassou Uhum. pra foram acho que 10 pessoas selecionadas ali, mas na hora ela me mandou, ela não tinha nem falado com o público. E aí eu fui uma delas, e depois disso, que ela já nem estava mais nessa causa, ela perguntou como é que eu estava, se eu estava precisando de alguma coisa, como é que estavam as pessoas aqui. E eu falei que eu estava no perrengue de conseguir uma secadora de roupa pro abrigo, porque a Aham. lavanderia do abrigo não era uma lavanderia, né? Aí eu já tava, e aí tem criança lá, eu já fico Sim, pensando nas crianças da nas roupa crianças. úmida, aí já me vai. E aí a gente pegou, Seu ponto fraco. meu, agora todo mundo sabe. Aí ela pegou e falou, eu disse, tô. Daí ela falou, Yari, me passa seu Pix aí que eu vou. Isso ela nem precisava, sabe? Me ajudar. Ela nem precisava, porque, assim, não é que não precisava. Sim. Vamos dizer, Não ela era uma ajudou obrigação. porque ela tava abrindo um negócio pra vender com os recursos. Não era, ela não tava nem mais divulgando aquilo, ela não tava nem mais falando, já tinha passado um Sim. certo tempo do boom aí das ajudas. E ela falou assim, nossa, eu mandei uma fotinha, ela, nossa, não acredito que essa situação, gata. Ela fala, baby.
baby, me manda seu Pix que eu vou te ajudar. Que Aí eu linda. disse, nossa, É o que eu falo, né? Propósito une pessoas, então une. acaba que é isso. As coisas chegam até a gente, as informações, as pessoas e abraça a causa. Eu tô muito feliz por você estar aqui hoje comigo. Ai, eu tô muito feliz de poder Nesse- falar. Eu nesse tava cansada, projeto. tá, da feira, do congresso. Tava com dor de cabeça. E agora eu tô ótima. Tá Meu leve. remédio é falar. É, você Me vai chama mais vezes. Pode deixar, vamos sim. Isso é uma caixinha de surpresa, tem várias histórias. Tem. Uma hora não A gente dá deu pra uma gente. pincelada. Deu uma pincelada. Aham. Mas gratidão, Ari, Ai. por vir aqui compartilhar, trazer suas Imagina, eu que agradeço. histórias sentidas na pele, né? Que é o intuito Na do pele. projeto aqui. As mulheres virem, sentar, conversar, contar suas experiências, suas dores, suas conquistas, né? Ah, Hoje isso você trouxe aí. uma conquista aqui. Nossa. Toda E a minha é isso. equipe. Muito Todo mundo me obrigada. ajudou. Que você volte mais vezes. Volto. com Eu certeza. agradeço o convite, foi um prazer. Foi delicioso. Eu não bom. estava nervosa. Eu estava com medo de me emocionar, porque eu me emociono muito, ainda Se mais emociona. quando fala de pessoas especiais da minha história e dos meus filhos. E do meu marido também falei pouco dele, né? Tadinho. Mas ele é meu. Eu só Vamos falei que deixar ele é meu freio. Vamos deixar pra parte 2. É, eu conto a nossa história de amor, como a gente se conheceu, como ele me conquistou. Exato. Que ele foi lá buscar no Mato Grosso do Sul. Ó, vamos deixar pra parte 2 aí. Vamos. Vocês bem colocam aqui no comentário. Quem quer que eu volte pra falar da minha história? É isso mesmo. De amor. Olha que foi perrengue, viu? Mas ele conseguiu, tô aqui. É isso, gente. Espero que vocês gostem. Muito obrigada. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar. Se inscrevam no canal. Acompanhem a gente nos canais de corte, que é o TikTok, o Instagram. Essa que eu olho? É, essa é essa, Ai. não é aquela. Agora que você me avisa. Ah, tá bom. Bom que foi Vai que eu te espontâneo. interrompi. Vai, gata. É isso, meus amores, é isso, sonhadoras. Até o próximo episódio. Muito, Beijo, muito obrigada. obrigada. Gratidão. Ó, o nosso brinde. Vai de Fazer tudo. assim, com tudo, com os Vai três. de tudo. Sonho e pele. Sonho e pele. Assistam. 5 nights lying awake and I could let it go.